Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos falando sobre as tentações, a luta contra o demônio, a tentação. Falamos na aula passada das ações do demônio. As ações ordinárias são a tentação e a provação, e as extraordinárias são infestação, vexação, obsessão, possessão. Nós estávamos falando que a tentação, ela, segundo São Tomás, o ofício do diabo é tentar. Tá? Todas as tentações, nem todas as tentações que o homem sofre, elas são só, o demônio tenta, mas também existem as tentações da própria concupiscência, ou seja, das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias fragilidades. Tem aqui a tentação em geral, né? A gente tem a tentação da carne, que é a natureza da concupiscência, o mundo e suas armas, a violência, a sedução e o demônio. Então, na verdade, são esses três elementos aqui, são esses três inimigos que nós temos que combater. Deixa eu pegar aqui Nós temos aqui esses três inimigos, né? A carne, né? A minha concupiscência, o mundo, e que fala que o mundo e suas armas, a violência e a sedução, e suas armas, a violência e a sedução. O Catecismo da Igreja Católica, a gente fala sobre isso. E o demônio. Autor e princípio do pecado. Então, nós temos esses três inimigos, né? Nós mesmos, o mundo e o demônio. Nós estávamos falando, né, na aula passada de Santiago, quando ele fala da concupiscência da nossa carne, da nossa fraqueza, e falávamos também que às vezes a gente coloca a culpa no demônio, quando a responsabilidade e o pecado foi nosso. Mais lá na frente eu vou explicar o porquê que a gente tem que ter muito essa consciência dos nossos erros, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque a primeira coisa que o demônio ele faz, quando ele nos tenta, é jogar o nosso próprio pecado na nossa cara. E quando a gente não quer aceitar que somos nós que erramos e que somos pecadores, o que acontece? O demônio faz na gente o quê? Deixa a gente o quê? Muito mais arrasado, muito mais tristes e às vezes paralisados. Tira da gente a esperança. Então a gente tem que ter muito cuidado. O demônio, segundo diz aqui o autor, o demônio, o personagem e sua história, a obra do tentador, sua ação sobre a inteligência, o apetite sensível e o corpo material. Isso aqui é São Tomás, né? É o que a Suma Teológica vai explicar. Mas São Paulo fala aqui, consta expressamente na Divina Revelação, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e os espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios 6, 11, 12. Tá? São Pedro também vai falar, né, que o demônio é um leão enfurecido a rugir, procurando a quem devorar. Né? 1 Pedro 5:8. Toda a oração da noite,
da liturgia das horas, que a gente reza, a gente fala, né? Resisti-lhes firme na fé. A gente lê esse trecho de São Pedro, da carta de São Pedro. Deixa eu pegar aqui São Pedro. Só para vocês terem o texto mesmo. Está aqui, número 8, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes firmes ou fortes na fé. Não existe uma norma fixa ou claro sinal para distinguir quando a tentação procede do demônio ou de outras causas. Porém, quando a tentação ela é repentina, então, quando a tentação ela é repentina, quando a tentação, além de repentina, ela é violenta, e tenaz, quando ela tem essas três características aqui, quando não se encontra nenhuma causa próxima, nem remota que se possa reproduzi-la, quando se coloca uma profunda turbação na alma, ou sugere o desejo de coisas maravilhosas ou espetaculares, ou incita a desconfiar dos superiores, ou a não comunicar nada do que acontece ao diretor espiritual, pode haver sim em tudo isso uma intervenção mais ou menos direta do demônio. Então, vejam quantas características tem essa tenaz, do nada, surge do nada, forte, contundente, violenta, onde provoca uma turbação, né, na alma, a alma fica perturbada, angustiada, e no meio dessa angústia se vêem assim, desejos espetaculares e maravilhosos, ou desconfiança dos superiores, ou desconfiança das situações, e aquela tentação assim, de não falar nada para o diretor espiritual, pode haver sim tudo nisso aí uma ação direta do demônio. Deus não tenta jamais a ninguém. Isso fique muito claro. Deus não tenta a ninguém. Então, vamos botar aqui bem escrito aqui. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Jamais. Deus não pode incitar-nos ao mal. São Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver aqui, ó. Está até aberto aqui. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Tá? Deus não tenta ninguém. Quando a Sagrada Escritura fala das tentações de Deus, usa a palavra tentação no seu sentido amplo, como uma simples experiência de uma coisa. Tentare, né? Mas não é a palavra tentação, né? Eu até colocaria, não a palavra tentação, eu usaria essa palavra aqui, ó, provação. Porque a provação, ela necessariamente não te leva ao pecado. Mas ela é algo que te ajuda a superar. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-las. 1 Coríntios 10, 13. Então está aqui, ó. 1 Coríntios 10, 13. A provação. São Paulo já fala para a gente aqui. Eu gosto muito de falar que Deus permite que sejamos incitados ao mal por nossos inimigos espirituais para nos dar ocasiões de maiores merecimentos. Deus nos prova
para que a gente cresça. Ele provou os anjos para que eles cresçam, para que a gente possa tirar dessa aprovação um ensinamento, mas ele jamais nos tenta acima das nossas próprias forças. Deus não nos prova acima das nossas forças. Tá? E se Deus permite até uma tentação do demônio, é para que a gente cresça espiritualmente. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, né? Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.